Olá! Vamos mergulhar em dois momentos que, olha, definem as bases de todo o ministério de Jesus: o batismo e a tentação. São duas cenas, uma de aclamação pública e outra de prova solitária, que mostram não só quem ele é, mas por que ele veio. E para a gente começar, fica uma pergunta. O que de fato define a força de um líder? É o reconhecimento, o aplauso? Ou é a hora da aprovação, quando ninguém está vendo? Essa tensão é o coração da história que a gente vai analisar agora. E a narrativa bíblica nos joga esse contraste na cara. Primeiro, a aprovação divina no batismo. E logo em seguida, sem respiro, a provação no deserto. Vamos ver como esses dois momentos se conectam. Nossa primeira parada, então, é nas margens do Rio Jordão. Jesus aparece, vindo lá de Nazaré, e vai para ser batizado por João. Mas o que acontece ali é muito mais que um ritual. E aqui a gente já dá de cara com algo poderoso, um paradoxo mesmo. Pensa bem, Jesus, sem pecado algum, não precisava se arrepender de nada. Mesmo assim, ele entra na água junto com todo mundo, escolhendo se identificar completamente com a nossa condição, se colocando no nosso lugar. E na hora que ele está saindo da água, algo sobrenatural acontece. E a palavra que o evangelista Marcos usa para descrever isso, nossa, é fundamental para a gente entender tudo. Olha que interessante, Marcos não diz que os céus se abriram delicadamente. A palavra que ele usa no grego é schizou, que significa rasgar, romper com violência. Isso não é uma portinha se abrindo, é uma ruptura, uma quebra da barreira entre o céu e a terra. E o mais incrível é que essa mesma palavra, schizou, aparece de novo num momento decisivo lá no fim do Evangelho. Na hora da crucificação, o que é que se rasga? O véu do templo. Isso mostra que o acesso a Deus, antes restrito, agora está aberto. A conexão entre esses dois rasgos é totalmente intencional. E então, desse céu rasgado, vem a voz do Pai. É a aprovação divina, a confirmação pública da identidade de Jesus. Ele não é o Messias autoproclamado, ele é o Rei ungido e reconhecido pelo próprio céu. Mas a cena muda e muda bruscamente. A narrativa de Marcos é assim super rápida. A gente mal respira depois da glória no Jordão e, de repente, somos jogados na aridez do deserto. Do louvor, direto para a luta. O texto diz que o Espírito impeliu Jesus para o deserto. A palavra é forte, não é um conduziu, um guiou, é quase um empurrão. Isso não foi um acidente de percurso, foi uma ação deliberada do Espírito. Jesus foi levado de propósito para um lugar de provação. E as condições eram extremas: 40 dias de jejum, isolamento total, ataque espiritual direto e a companhia de animais selvagens. Foi um teste que levou a resistência física, mental e espiritual ao limite do limite. Só que esse teste não era só sobre Jesus. Ele estava ali sendo provado como o representante da humanidade, num cenário muito parecido com um onde outros antes dele tinham falhado. A conexão aqui é muito clara. A nação de Israel passou 40 anos no deserto e falhou vez após vez. Jesus, o verdadeiro filho, passa 40 dias no deserto e permanece fiel. Ele vence exatamente onde Israel e, por extensão, a humanidade inteira tinham falhado. E Marcos nos dá dois detalhes fascinantes. O fato de ele estar com as feras pode ser um eco lá do Jardim do Éden, uma imagem da harmonia original sendo restaurada. E o detalhe de que os anjos o serviam mostra que, mesmo no meio do ataque, o céu estava presente, sustentando. O pai não abandona o filho na provação. Então, o que a gente tira de mais importante dessa sequência de eventos? Bem, a ordem em que eles acontecem, essa é a chave de tudo. A ordem é crucial. Primeiro vem a afirmação da identidade. Só depois vem a aprovação. A identidade de Jesus não foi conquistada na luta. Ela foi a base que o sustentou durante a luta. E isso muda tudo. A ideia não é lutar para conquistar uma identidade. A ideia é lutar a partir de uma identidade segura. Jesus enfrenta a batalha a partir de uma posição de quem já é amado e aprovado, não para tentar conseguir isso. Isso desafia uma ideia muito comum, não é? A gente tende a achar que a dificuldade é sinal de que Deus se distanciou. Mas a jornada de Jesus para o deserto, liderada pelo Espírito, mostra o contrário. Às vezes, a provação é o caminho que o próprio Deus traça para a vitória. No fim das contas, esses dois momentos estão totalmente ligados.
No batismo, ele se identifica com a nossa fraqueza. Na tentação, ele vence pela gente, se tornando nosso representante vitorioso. E essa é a verdade que atravessa o tempo. A vitória de Jesus não é só um evento histórico, distante. Aquele que venceu a batalha no deserto é apresentado como uma presença real nas nossas próprias provações. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Como as lutas mudam quando são enfrentadas não mais na busca por aprovação, mas a partir de um lugar de quem já foi aprovado. Essa é a grande questão que esses eventos deixam no ar. Obrigado por acompanhar essa análise.